Salve meu amigo tricolor, salve minha amiga tricolor. Satisfação ter os amigos aqui no canal do São Paulo Raiz com o Rony Altieri, terminada mais uma partida do São Paulo. E quando a gente imagina que a vergonha já chegou ao limite, que a possibilidade do vexame já terminou também, não dá para imaginar que ela possa ser maior do que já vinha acontecendo, eis que o São Paulo se supera, né? A equipe do São Paulo consegue, de alguma maneira, se superar na mediocridade, na verdade, né? O que o São Paulo apresentou hoje foi digno de você ficar pensativo e sem palavras. Em alguns momentos dos vídeos que eu faço, eu falo que muitas vezes parece que dá para fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V do que a gente fala do São Paulo diante de tanta irregularidade, na verdade, né? Em outros momentos, cara, a gente não imagina que o São Paulo possa se superar na ruindade, como foi o que aconteceu na noite de hoje. Eu confesso a vocês que não me passava pela cabeça em nenhum momento, em nenhum cenário, em nenhuma situação, qualquer possibilidade de um tropeção hoje. Ah, porque, Rony, você acha que o São Paulo está jogando demais, então não pode tropeçar? Você acha que o Fluminense, né, não representa, então você está desmerecendo o Fluminense? A gente pode pensar o que quiser, porque eu não vou ficar dando explicações, não é verdade, a respeito do que cada um pensa, para o que cada um pensa. Eu estou dizendo do meu sentimento, né? Talvez fosse o sentimento de alguns de vocês, talvez não fosse o sentimento de alguns de vocês. Mas assim, é uma paulada tão grande que a gente recebe que, na verdade, a gente fica meio sem saber o que falar, meio sem saber como explicar um show de horrores do tamanho que foi o show de horrores dessa noite no Morumbi. Se fosse a diretoria do São Paulo, e é claro que a diretoria do São Paulo não vai fazer isso, até porque a diretoria do São Paulo está lá para tirar dinheiro da instituição, né? Para tirar dinheiro do seu torcedor, para dar dinheiro para o elenco fralda cheia, eu devolveria o ingresso para cada torcedor que teve no Morumbi hoje. Então assim, na saída, eu já abriria as bilheterias e o cara tinha direito lá ao reembolso. Porque é o mínimo que a diretoria do São Paulo poderia fazer para agradecer a presença do torcedor são paulino numa noite de chuva no Morumbi, às 7h30 da noite. Quem está em São Paulo ou conhece São Paulo sabe como é que funciona São Paulo nesse horário. São abnegados, né? São torcedores de coração gigante, como o caso do meu irmão Fernando Benincasa. Então assim, são pessoas que vão no jogo por um amor em excesso. Não que a gente ame menos, não é isso. É que o cara não mede absolutamente nada para ir no Morumbi. E quando ele chega no Morumbi, o que ele vê? Ele vê uma apresentação como essa que foi do São Paulo. Digna de você colocar num patamar entre as piores, com certeza, apresentações de um time de futebol em todos os tempos que a gente possa ter visto. Eu confesso a vocês que eu já vi jogo ruim, que eu já vi jogo com time desinteressado, desmotivado, sem vontade, sem iniciativa. Mas do jeito que eu vi o time de São Paulo hoje, eu confesso a vocês que eu consegui ficar surpreso. Eu já tinha visto o time assim contra o Palmeiras, eu já vi o time assim em várias situações. Contra o Cruzeiro, apesar da atitude no final do jogo, a tentativa de reverter. Mas eu nunca tinha visto um time o jogo inteiro dessa maneira. Eu nunca tinha visto o jogo inteiro nessa passividade, nessa desorganização, nessa má vontade, nesse nervosismo, nessa impaciência. Jogador fazendo com o braço para o outro jogador porque a bola não veio para ele ou porque o cara errou o passe. Hoje, realmente, aquele poço que eu achava que tinha fundo, eu descobri hoje que não tem fundo. O poço do São Paulo Futebol Clube. Pobre da instituição que tem essas pessoas ali representar, na verdade. Pobre da instituição que tem o presidente que tem.
pobre da instituição que tem o diretor de futebol que tem, pobre da instituição que tem a comissão técnica que tem, pobre dessa instituição que tem um elenco fralda cheia que tem. Eu vou renovar meu pedido ao departamento de marketing de São Paulo também, que não faz absolutamente nada, ou de comunicação, que não faz absolutamente nada. Eu vou renovar o meu pedido do uniforme amarelo sem o distintivo de São Paulo, para situações como essa. São Paulo tinha que jogar de uniforme amarelo. A instituição São Paulo Futebol Clube, aqui representada com a camisa dos campeões brasileiros de 77, e por eles autografada, com Chicão, com Antenor, com Getúlio, com Serginho, com Pérez, com Viana, grandes jogadores da história do São Paulo, jogadores lutadores, batalhadores, que estavam longe de ser um primor técnico, mas eram de um primor de caráter, de um primor de vontade, determinação, amor à camisa, desempenho. Hoje eu vi o Pato matando uma bola no final do jogo, a bola escapa do pé dele e eu pensei comigo, esse cara recebe 1 milhão por mês. Esse cara não consegue matar uma bola. O que fizeram do futebol? O que fizeram do futebol do São Paulo? Eu fico imaginando que um Careca, por exemplo, na carreira inteira não deve ter ganho, num ano, o que ganha o Pato no São Paulo para ficar no banco. Eu fico imaginando isso. Desculpem o saudosismo. Outro dia o meu amigo Eugênio, sempre com a gente aqui também, o Eugênio pediu desculpas pelo saudosismo. Eu deixei muito claro, né, que a gente não tem que se desculpar por força disso, né? Que a gente não tem a necessidade de se desculpar por força disso. Porque nessas horas o saudosismo bate. É impossível a gente não lembrar dos jogadores que vestiram a camisa do São Paulo. É impossível você não lembrar da garra, da determinação de um Ronaldo, zagueiro, de um Dinho, volante, de um Chicão, como eu citei há pouco, de um Gerson, de um Arlindo e Paranhos, a zaga campeã paulista de 75, de um Forlan na lateral direita, de um Toninho Guerreiro, de um Paraná na ponta esquerda, de um Terto na ponta direita, de um Muricy na meia, de um Pedro Rocha, que era elegante e dividia tudo. Como é que você não lembra dessas pessoas? A gente que viu esses jogadores. É por isso que pra gente é muito duro ver o que tá. Outro dia me chamaram de corneteiro e o pessoal chama mesmo, eu não ligo. Eu acho que tem razão, às vezes eu sou mesmo, acabo sendo. Às vezes eu tento entender demais, aí me reclamam porque eu tento entender demais. Eu criei toda uma expectativa, eu confesso a vocês, pro jogo de hoje. Eu criei uma expectativa. Eu sempre crio essa expectativa. Porque eu vejo a camisa do São Paulo, eu não vejo jogadores que estão vestindo a camisa do São Paulo. E eu me engano constantemente. É a coisa do amor, o amor à camisa, o amor à instituição que todos vocês têm de maneira gigante pelo São Paulo Futebol Clube. Todos vocês aí estão chateados, estão frustrados. Eu vi comentários de amigos aqui no São Paulo Raiz, dizendo, Rony, eu deixo meus filhos em casa para ver o jogo do São Paulo. Eu deixo de fazer um programa com a esposa e com a família, para domingo à tarde ficar sentado assistindo a televisão para ver o São Paulo. A troco de quê, gente? A troco de quê, não é verdade? É isso que a gente se pergunta. Hoje a gente não tem muita coisa para falar do jogo. O que a gente fala de um jogo em que o São Paulo recebe um time dos 4 que estão lá embaixo, caindo, despencando pela tabela? Um time que tem um jogador que tem nome, que é o Ganso, e joga com o nome dele, inclusive jogou uma boa partida hoje, na distribuição do jogo. Um time cuja folha salarial, que eles não recebem o salário, lembrando que eles não recebem salário. Um time cuja folha salarial deve ser o salário do Daniel Alves, estou forçando aqui, mais o do Pato, mais o do 2, 3 jogadores. Como explicar isso? Como falar isso daí? Não existe o que falar, não existe o que explicar, né? A instituição perdeu o caminho, o São Paulo perdeu o rumo na mão desses crápulas, desses trastes, né? Que resolveram transformar o São Paulo Futebol Clube no quintal da casa deles. E lá eles fazem o que eles bem entendem do São Paulo. Mais uma oportunidade, na noite de hoje,
pro seu Leco pedir o boné e ir embora. Para mostrar que é São Paulino. Ele não disse que é São Paulino, apesar que todo mundo saber que ele é palmeirense. Mais uma oportunidade pro Raí entregar o boné hoje. Por que não? O trabalho não está sendo eficiente, o trabalho não funciona, não existe gestão. Os jogadores jogam em campo como se não estivessem jogando futebol. Nem em pelada de dia de semana à noite da firma. Os caras fazem o que esses jogadores do São Paulo, esse elenco fralda cheia faz. Nem na pelada da firma os caras fazem o que esses caras do São Paulo fizeram hoje à noite. Repito, o poço que parecia que tinha fundo, eu descobri que não tem fundo. O poço do São Paulo não tem fundo, gente. O poço do vexame, o poço da falta de vergonha, o poço do time sem vergonha. É um absurdo aquilo que foi visto na noite de hoje. É uma vergonha para a instituição São Paulo Futebol Clube, é uma vergonha para cada um de nós, torcedores. Sim, os únicos que respeitam a instituição, que amam a instituição acima de tudo. A gente não está brigado com o São Paulo. A gente está brigado com os homens. Que homens? Homens entre aspas. Que cuidam, entre aspas, do São Paulo Futebol Clube. Que dizem que cuidam, na verdade. Você percebe um time desorganizado, um time mal montado, na verdade, né? Um time escalado de maneira errada. E eu vou perdendo, como é que eu vou dizer para vocês? Eu vou perdendo o lastro de poder falar do Diniz. Eu tento levantar a bola, eu tento acreditar que a coisa está sendo arrumada. Muitos amigos me falam, Rony, o problema do São Paulo não é técnico. E eu respondo, também é técnico. Né? Também é o técnico. Todo mundo, é uma pizza. Tem umas várias fatias ali, todo mundo tem responsabilidade sobre o caos que virou o São Paulo Futebol Clube. Uma coisa sem tamanho, uma coisa sem limite, uma coisa em que só o vexame supera o vexame. É isso que, na verdade, virou o São Paulo Futebol Clube. Vou tentar falar um pouquinho para vocês da partida, talvez, né, os amigos queiram falar um pouco disso. Me preocupou um pouco o time na entrada, confesso a você, quando ele fez a opção dos 3 volantes, basicamente, eu fiquei imaginando comigo quem ia criar esse jogo, quem ia criar essa jogada. E aí a realidade bateu na cabeça da gente, né? O São Paulo é assim, a gente sobe 2 degraus e desce 8. A cada 2 que a gente sobe, a gente desce 8 degraus. Na evolução, no desenvolvimento. E hoje o Diniz desceu 20 degraus. Por quê? Porque eu comecei a ver que o Jusilei armava o jogo e que o Tietchan armava o jogo. Ou seja, nós não vamos chegar a lugar nenhum dessa maneira. Está mais do que claro que o Tietchan não arma absolutamente nada e que o Jusilei não tem essa competência. Novidade para alguém? Claro que não. Para o Diniz talvez fosse. O interessante, lembra que eu falei para vocês? Melhora a saída de bola com o Jusilei em vez do Luan. É verdade. Só que você perde em marcação. Ok, tudo bem. Contra o Fluminense vão para cima. Ótimo. Só que é o seguinte, quando o Jusilei traz a bola, é uma forquilha. O Jusilei traz a bola, ele empurra o Lisieiro para a esquerda, ele empurra o Tietchan para a direita. Quando ele empurra o Lisieiro para a esquerda, ele automaticamente mata o Vitor Bueno. Quem viu o Vitor Bueno em campo hoje? Primeiro tempo, ele até pegou na bola, deu um chute a gol, segundo tempo ele nem apareceu. Estava com desconforto. Então assim, nessa tática, você não consegue produzir, você mata quem consegue produzir. Entenderam? Vocês podem ver o espelho do jogo. O Lisieiro afunilava ali junto com o Vitor Bueno, ele enforcava o Vitor Bueno, ele sufocava o Vitor Bueno, que não tinha para onde sair. Tanto é que o Vitor Bueno uma hora foi lá para a direita, até chutou pro gol. Tentou sair dali. Porque o Lisieiro vinha descendo, o Jusilei vem com a bola para entregar, os outros volantes abrem, quando os volantes abrem, eles matam automaticamente o Antony, o Tietchan mata o Antony e o Lisieiro mata o Vitor Bueno. Completamente errado, completamente equivocado. O Lisieiro errando muito passe, completamente fora de jogo. Tomara que os caras do Barcelona não tenham visto ele no Morumbi hoje, né? Porque senão vão desistir, de repente, de comprar o jogador. O Pablo voltando agora. Então, assim, um time
mal organizado e pior, voltando bola, como eu sempre falei, vamos parar de voltar bola, o São Paulo continua voltando bola, aí você vai juntar falta de habilidade, falta de criatividade, time mal postado em campo e covardia, né? Claro, porque entre olhar para um jogador e partir para cima dele e entregar para o zagueiro que está do meu lado, se eu sou covarde, eu entrego para o zagueiro e lavo minha mão, deixa rolar. É o que está acontecendo com Bruno Alves e Arboleda, que nas 2 últimas partidas bateram cabeça demais, na partida contra o Palmeiras bateram cabeça demais. Por quê? Porque acabou a proteção da frente da zaga. Porque o São Paulo está desorganizado. Se você notar, o primeiro gol, por exemplo, uma bola na área, o Felipe Melo tinha feito um gol assim contra o Palmeiras, o Douglas quase fez um gol pela Chapecoense no último final de semana, que o Volpe fez uma grande defesa. Você vai lembrar de 20 lances iguais, que é um problema seríssimo quando a bola chega alta na área do São Paulo. No segundo gol, uma jogada pela esquerda, o Bruno Alves toma uma meia-lua na marca do meio de campo, para você ter uma ideia do nível da bagunça. Cadê os volantes? O Bruno Alves sai para fazer a marcação, quando ele se dá conta, ele está na meia-lua, ele está na marca do meio de campo, ele toma uma meia-lua, toma um balão, né? E sai a jogada de ataque, pof, caixa. Então assim, fruto de uma desorganização. O São Paulo vem para o segundo tempo com 2 alterações, o pessoal do tipo agora vai. Com 20 minutos, gente, vem Pato, vem Hernandes, com 20 minutos a gente descobre o seguinte: o São Paulo não jogou absolutamente nada com as mudanças, estava pior do que o primeiro tempo. O Pato matou o Pablo, que se movimentava e parou de se movimentar. O Hernandes matou o Vitor Bueno, não bastasse ele estar morto, ele matou o Vitor Bueno. Nada de jogada pelos flancos, absolutamente nenhuma. Nada de criação, absolutamente nada. Então, para vocês verem o nível, né? O nível que está o São Paulo, vocês conseguem perceber que o segundo tempo foi pior ainda do que o primeiro tempo. O Fluminense segurou, no começo do segundo tempo até fez alguns contra-ataques, depois percebeu que não tinha necessidade, era só se fechar, que o São Paulo vivia de um cruzamento errado do Antony. Eu acho muito engraçado o pessoal falar hoje em dia, eu estou me prolongando hoje no meu vídeo, porque para falar de tudo hoje vai ser complicado. O Hernani, o pessoal fala muito para mim, assistência. Eu falo assim, gente, assistência é cruzamento que o cara sem querer deu certo. Na verdade, a maioria das assistências não são assistências. A prova é essa. O Hernandes, o Antony cruzou umas 15 bolas para a área, tudo errado. Os jogadores do São Paulo não olham quem está na área e não olham a posição que o cara está, o que é pior. Né? Então, assim, cansei de ver bola cruzada para ninguém. Até o Dani Alves cruzou bola para ninguém. Então você junta a apatia, a falta de vontade, a falta de vergonha na cara, né? A falta de intensidade, que hoje é determinante num time de futebol. Se não tem intensidade, pode esquecer. Se não tem volume de jogo, pode esquecer. Né? A falta de vergonha na cara, que eu falei. Você junta isso tudo, você vai perder para o Fluminense no Morumbi de 2-0. Você não tem a dúvida que isso vai acontecer. Alguém esperava esse tipo de coisa hoje? Alguém com visualização para o futuro? O Mandiná, né? Chegou antes do jogo e visualizou isso que iria acontecer com o São Paulo? Absolutamente ninguém. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a gente vai pela camisa do São Paulo. A gente vai pela torcida do São Paulo. A gente pensa na camisa. A camisa vitoriosa, a camisa campeã, a camisa tricampeão do mundo, a camisa tricampeão da Libertadores. A gente pensa na camisa. Só que a gente esquece que quem está vestindo essa camisa não passa de um verme. Me desculpem a palavra, mas é exatamente o sentimento que um torcedor são paulino apaixonado pelo São Paulo tem. É o sentimento disso, de que esses caras vestem a camisa do São Paulo como vestiriam qualquer outra camisa com a mesma má vontade. Talvez com mais vontade em outro lugar, que tivesse gestão, que tivesse gente buzinando na orelha,
tivesse gente chegando no vestiário e apertando os caras, que tivesse gente cobrando pelo salário que paga para esses caras que jogam. Interessante, né? Mas não. Amanhã chega no CT, todo mundo. Como o pessoal fala muito, né? Uso muito termo, eu nunca usei, gente. Vou usar pela primeira vez o Resort São Paulo Futebol Clube. São Paulo virou um resort. Os caras estão ali a passeio. Os caras estão ali para ganhar dinheiro, fazer massagem, tomar banho de piscina. E segundo o seu Daniel Alves, pedir para a torcida apoiar. Falta apoio. Meu Deus do céu. Como é que nós vamos apoiar, né, jogadores como esses? Com 32 minutos do segundo tempo, a torcida do São Paulo começou a gritar olé, depois de estar apoiando o time mesmo tomando 2 gols. A torcida do São Paulo começou a gritar olé. Durante 5 minutos, segundo a televisão, foram 2. Eu contei 5 minutos, o Fluminense trocou bola sem o São Paulo pegar. O que eu via na beira do campo? Um Diniz desesperado, gritando para os jogadores. Sabe o que me parece, o que me pareceu hoje? Que o Diniz fala, os jogadores não estão nem aí, velho. Talvez ele arrume o time, talvez eu estou dizendo, talvez ele arrume o time e os caras em campo, cada um faz o que bem entende. São Paulo não tem gestão, esse é o problema do São Paulo. Eu estava até preocupado com ele de ficar refém do Hernanes, né? Porque o Hernanes, para ele ficar refém de A, de B ou de C, mas não é o caso. Tanto é que nessa partida ele podia ter começado com o Hernanes, o que teria sido catastrófico do mesmo jeito, mas o Hernanes estava no banco. E o Hernanes, quando entra também, é a mesma coisa que está no banco, ou seja, não faz efeito nenhum. A cara de cansado, bufando. Queria entender também porque que o Hernanes, quando entra, recebe a faixa de capitão. Queria entender isso daí. Também não consigo entender. Aos 34 minutos, a torcida começou a gritar da arquibancada: time sem vergonha. Time sem vergonha. A que ponto nós chegamos? E assim o São Paulo caminhou melancolicamente até o final da partida. Triste momento, mais um, da história do São Paulo Futebol Clube. Grande São Paulo Futebol Clube, que deve ter nos seus ex-presidentes, que deve ter nos seus ex-treinadores, que deve ter nos seus ex-jogadores, que já partiram lá para outro plano, nesse momento, um pensamento e uma tristeza, né? Só iguais ao torcedor são paulino que realmente ama a instituição. Que vergonha, São Paulo! A que ponto chegamos, São Paulo? Falar um pouquinho de cada jogador. Volpe, absolutamente responsabilidade nenhuma nos gols, né? O Volpe, ele pega a bola, eu já falei isso para vocês, ele pega a bola, na hora de entregar a bola, eu achava que era deficiência dele. Olha a minha ingenuidade, quando ele começou para sair jogando, até porque a gente estava acostumado com o Rogério Ceni que põe a bola onde queria. Mas aí eu descobri o seguinte, o pessoal se esconde. Eu descobri que o pessoal se esconde. Então assim, não é dificuldade dele em repor a bola. A dificuldade é que ninguém aparece. Volpe no gol bem. Dani Alves. Teve gente que falou que ele foi ótimo contra a Chapecoense. Eu não vi isso, mas cada um tem uma opinião. Pelo que ele ganha, Dani Alves foi péssimo. Péssimo. Péssimo pelo que ele ganha. Se ele ganhasse menos, teria sido regular. Nada mais do que isso. Bruno Alves, Arboleda, sofrendo demais com essa bagunça de meio de campo, de laterais, né? Da bola que chega, uma dificuldade absurda, né? Prejudicando o trabalho dos dois. O Bruno Alves, como eu falei, foi no meio de campo buscar aquela bola e tomou uma meia-lua. Na esquerda, o Reinaldo, que quer seleção brasileira. Eu não vou nem tecer nenhum comentário, não vou falar nada, dizem que eu pego no pé do Reinaldo. Ele quer seleção brasileira. O que nós vimos hoje, eu não preciso falar mais nada. Talvez ele possa ir para a seleção mesmo, porque o futebol que a seleção está jogando tem muito a ver com ele e com a máscara que ele tem. Reinaldo, você é mascarado, Reinaldo. Jogue bola, Reinaldo. Você é mascarado, Reinaldo. Você devia agradecer aos céus todo dia. Tá vestindo a camisa do São Paulo Futebol Clube e tá ganhando o que você ganha no São Paulo. Para fazer o futebolzinho meleca que você faz. Tietchan até hoje não apareceu, não disse o que veio. Não sei se ele joga bola, se ele não joga bola. Eu não sei se ele fala, eu não sei se ele dá risada. Eu não sei se ele chora. O Tietchan é daqueles caras que, né? Você não sabe, tem um terremoto na casa dele, ele fica com a mesma cara de quem tá no circo vendo um palhaço fazer graça. Né? É um cara insensível. É um cara que não tá dentro do jogo, não tá no time, não tem vibração. Você vê a cara dele. Outro péssimo jogador também. Lisieiro,
2 jogos fora, joga um jogo, quando joga um, joga mal, erra passe demais, chuta errado demais, embola demais, perdidaço também é outro. O Jusilei jogou meio tempo, tapinha pro lado, né? Quem conhece o Jusilei é tapinha pro lado. Não adianta cobrar outra coisa do Jusilei que ele não vai fazer. Ele não vai marcar, ele não vai dividir bola, tapinha pro lado. É jogador também que, eu vou te falar, jogador sabão. Tem jogador que é sabão, gosta disso. Né? Esse foi o nosso meio de campo. O Antony tenta, vai tentando, deu 2, 3 chutes a gol no primeiro tempo, segundo tempo cruzou um monte de bola errada. Né? Ele leva pro fundo, ele não tem a perna para poder cruzar, tem dificuldade. Mas eu acho que é mais fruto de má colocação, mal arrumado dentro de campo. O Pablo voltando. Tem um primeiro tempo interessante, saía da área, vinha buscar, dava um tapa, recebia, fazia bem o pivô, mas pouquíssima coisa. E o Vitor Bueno hoje, só porque eu falei o outro jogo que o Vitor Bueno era um dos poucos caras, mais os zagueiros e o goleiro, que a gente poderia considerar titular do São Paulo. Pronto, parou de jogar bola, não precisa jogar mais bola. Né? Entraram o Hernanes, ou seja, não entrou, na verdade. Entrou o Pato, deu uma movimentação, mas pouquinho demais, né, Pato? Para quem ganha o que você ganha, o nome que você tem. A gente pega no pé dos meninos, mas você, com ganhar o que você ganha e o nome que você tem, péssimo. Né? E o Juanfran no final, que tentou, correu. O Juanfran, cara, acho que ele fica no banco pensando o que eu vim fazer aqui, meu velho. Pior, o que eu vim fazer aqui, eu tô no banco. Não dá para ser um jogador para ficar no banco. O Diniz, que arrume um lugar para ele no time. Enfim, tristeza, melancolia, frustração, pode chamar do que quiser, né? O que nós tivemos nessa noite de hoje no Morumbi, infelizmente com essa pífia, covarde apresentação do São Paulo Futebol Clube. Uma vergonha para essa camisa, uma vergonha para essa instituição, uma vergonha para os seus torcedores. Uma vergonha cada vez maior, um vexame cada vez maior. Tá certo, gente? Desculpem aí o tom fúnebre da live, mas é o que nós temos para hoje e nesse momento, infelizmente. E coloque aí nos comentários também o que você achou da partida, a sua tristeza com relação a isso, a sua raiva com relação a isso, né? E nós vamos caminhar em frente. Afinal de contas, o que vale é a instituição e o que vale é o amor que a gente tem por ela. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. São Paulo Raiz na área, Rony Altieri. Grande abraço, pessoal.